Está começando agora o SurtoCast, o podcast do surto olímpico. Fala, querido ouvinte, tudo bem? Aqui é Lucas Bueno e essa é mais uma edição do SurtoCast, o podcast do site Surto Olímpico. Já estamos aqui para formar a nossa mesa redonda virtual. Vamos falar sobre um dos esportes olímpicos em que o Brasil mais obteve sucesso na história, o vôlei. E, novamente, temos aqui uma convidada muito especial, a jornalista Carolina Canossa, que trabalha há muitos anos com vôlei. Tudo bem, Carolina? Muito obrigado por aceitar aí o nosso convite e já quero saber sua opinião sobre o que foi aí a notícia da semana, a vitória da Tandara na justiça, reivindicando direitos ligados à gravidez. Queria saber aí qual a importância dessa conquista e o que isso deve refletir daqui para frente no esporte. Oi, Lucas, tudo bem? Olá também a todos os ouvintes aqui do SurtoCast. Pois é, né? Mesmo sem jogos, o vôlei continua com movimentação, né? Uma movimentação jurídica, digamos assim, mas muito importante, né? Muito importante não só dentro do vôlei, como para o esporte feminino em si, né? Porque, para quem não sabe, a Tandara, quando ela jogava no Praia Clube Uberlândia, em 2014, ela engravidou. E aí o clube simplesmente chegou para ela e falou: beleza, você engravidou, só que você não vai receber mais os direitos de imagem, que correspondiam a apenas 99,5% do salário dela. Ela entrou na justiça, lógico, porque ela recebeu 0,5% do que estava previsto em contrato mensal durante o período que ela mais precisava de dinheiro, que ela não poderia trabalhar. E agora, 6 anos depois, não chegou a 6, mas quase 6, ela conseguiu ganhar do clube na justiça. Não cabe mais recurso e o Praia Clube vai ter que pagar, o que abre um precedente. Não sei ainda juridicamente se isso vai poder ser aplicado a todas as atletas, mas é um precedente muito importante porque quando uma atleta engravida, que é um direito de toda mulher, ela simplesmente fica muito vulnerável financeiramente, né? Então essa vitória da Tandara é uma vitória não só das atletas em geral, como de todas as mulheres. É um momento muito importante aí, pode talvez mudar a história do esporte, principalmente o esporte dentro do vôlei e o esporte feminino. Bom, agora vou chamar os nossos integrantes da mesa redonda virtual, começando aqui pelo querido Luiz Felipe Borges, nosso estreante do SurtoCast, grande fã de vôlei. Luiz, dê aí seu destaque inicial e deixe já a sua pergunta para a Carolina. Fala, Lucas, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite a você, a todo mundo da mesa, a Carol, e também a todos os ouvintes do SurtoCast. É um prazer estar estreando aí no SurtoCast, esse trabalho tão bacana que eu estou muito feliz de estar podendo participar. E, Carol, eu queria inicialmente saber de você como você avalia as mudanças no regulamento da Superliga, em especial na feminina, no que diz respeito ao fim do ranking. Né? Antigamente as jogadoras eram classificadas por pontuações e, por exemplo, apenas 2 jogadoras 7 pontos, né, poderiam integrar cada equipe da Superliga. E agora esse ranking foi derrubado, então eu gostaria de saber como você avalia essa mudança, pensando no futuro da Superliga, e especial da feminina, porque o ranking caiu justamente nessa temporada. Pois é, né, essa mudança do ranking já era uma coisa que as atletas pleiteavam há muitos anos. Quem cobre vôlei até brincava que vamos lá para mais um capítulo da novela do ranking, porque todo ano esse tema entrava na pauta e todo ano continuava igual, né? A primeira coisa importante de ressaltar é que isso era uma pauta sempre das atletas, e para quem não acompanha, parece que era uma coisa que a culpa era da CBV. Nesse caso especificamente, não dá para dizer que a culpa era da CBV, porque há muitos anos essa decisão já ficava em cima dos clubes. Então, isso era colocado em votação e ano após ano, os clubes que votavam para isso continuar. Depois de muita briga, as atletas começaram a ter direito a voto, mas era um direito que não era proporcional a todas as atletas, né? Era um voto contra 12 votos de clube, mas depois de muita briga, elas conseguiram convencer, digamos assim, os próprios patrões, né, a derrubarem esse ranking. Em relação ao impacto disso nas próximas temporadas, por um azar, na minha opinião, não vai ter muito impacto, que é a questão da pandemia, do dólar em alta, do euro mais em alta ainda. Eu acho que não vai ter um impacto, porque os times daqui simplesmente, a não ser que as jogadoras queiram ficar aqui, vai ser muito, muito mais vantajoso financeiramente para que elas joguem fora do país, né? Então, eu acho que essa questão econômica minimiza o impacto dessa medida,
vamos ver agora se os clubes primeiros vão conseguir sobreviver, né, a toda essa crise econômica. Mas vai ser interessante ver como é que isso vai impactar o mercado de uma maneira de montagem de elencos, porque a gente vale lembrar que entre exceções aqui e acolá, o ranking na prática não impedia a formação de grandes times, né? Em 2012 a gente teve o Osasco, por exemplo, que era praticamente uma cópia da seleção brasileira. Então vai ser bem interessante ver como é que essa medida vai impactar dentro de um cenário de crise econômica. Carol, você acha que a Superliga pode perder aí times para o próximo ano por causa dessa crise financeira? Não só pode, como já perdeu, né? O SESI, por exemplo, já anunciou, o SESI masculino, né? Já anunciou que na próxima temporada deve entrar com um time formado por jogadores de categorias de base. O SESC, antes mesmo de pandemia, que, enfim, acabou com as Superligas sem campeões, já tinha anunciado, o SESC masculino já tinha anunciado a saída também da competição. O SESC feminino teve que se juntar com o Flamengo para conseguir a sobrevivência. Então, é uma crise assim que também é uma coisa recorrente no vôlei, mas que está se aprofundando. Bom, agora vamos continuar aqui chamando nossos queridos colegas do site Cirto Olímpico. Agora, direto da Bahia, Daniel Barbosa, deixa aí seu primeiro destaque e a sua pergunta para a Carolina. Olá, pessoal. Seja bem-vindo aí, Carol, por topar participar do nosso Surtocast. Seja bem-vindo também a Luiz, nosso novo integrante, pela primeira vez do Surtocast, né, participando. Lucas, primeira vez como apresentador, então hoje é dia de estreias aqui. Então, Carol, você falou aí, né, do corte de investimentos do SESI. No feminino já tinha tido, né, na temporada anterior a esta última que terminou, já teve também corte de investimentos. Você falou da fusão, né, do SESI e do Flamengo. O que me preocupa é em relação aos jogadores, porque pelo corte de investimentos, né, e também pelo fato do Brasil, né, dos brasileiros agora terem uma incerteza de viajar para a Europa, alguns países estão impedindo, né, a entrada de brasileiros por conta de nós sermos hoje o epicentro da pandemia, embora algumas jogadoras já fizeram transferência. A Paula Borgo foi para a Turquia, enfim. Você acha que alguns jogadores podem ter dificuldades de encontrar clube nessa temporada 2021? Olha, eu acho que os jogadores do primeiro escalão, os jogadores top, que estão frequentemente na seleção brasileira e tudo mais, não vão ter, porque eles têm um mercado, seja aqui, mesmo que tenham que jogar com um salário menor, se quiserem permanecer no Brasil, ou tiverem, né, dependendo de como for essa questão da entrada dos brasileiros no exterior, mas caso eles só precisem obedecer a uma quarentena, certamente vão ter mercado na Itália, na Turquia, na Rússia. O problema vai ser mesmo para atletas que ainda estão no nível mediano ou atletas que compõem elenco, né? Inclusive atletas jovens, atletas de categorias de base que não vão ter aquele clube para ganhar rodagem, para ganhar experiência, para aparecer, né? E isso a médio e longo prazo para o voleibol brasileiro pode ter um efeito terrível, que é não ter renovação. Carol, a gente está tocando aí nesse assunto sobre a saída de jogadores do país. Mas houve em abril uma movimentação em que o Bruno Rezende, assinou com o Taubaté. É alguma coisa peculiar, na sua opinião? O que você acha sobre isso? Olha, essa questão do Bruninho é muito mais para uma decisão pessoal dele de voltar a morar no Brasil, de voltar a estar perto do Rio de Janeiro, de voltar, de ter cansado um pouco dessa vida na Europa, tudo, do que é uma decisão de mercado, né? Certamente, até por uma questão de cotação do euro. Tudo bem que hoje no vôlei está todo mundo passando, mesmo lá no exterior, essa crise da pandemia pegou todo mundo de jeito, mas ganhar em euro certamente é muito melhor do que ganhar em real, né? Mas a questão do Bruninho é muito mais para uma opção pessoal dele de querer voltar a viver no Brasil do que uma questão de mercado. Achou um time competitivo que é comandado pelo Renan Dalzotto, que era comandado, né? Agora vai ser o Javier Weber, mas é um time que também tem jogadores de seleção brasileira. Então, para ele, uniu, assim, mesmo que ele tenha que abrir um pouco de mão de grana, ele está se sentindo em casa, vamos dizer assim. Sim, boa observação. Agora,
completando a nossa mesa redonda virtual, quero chamar o boss, o chefão Regis Silva. Tudo bem, Regis? Tudo bem, olá, Lucas, Daniel. Luiz, bem-vindo ao Surtocast, é o primeiro dele, desde que entrou. Lucas, apresentando pela primeira vez, está detonando, né, like a boss. E mudando um pouco do foco, né, saindo do vôlei internacional, do vôlei nacional para o internacional, queria saber da Carol o que ela acha se esse adiamento dos Jogos Olímpicos por causa da pandemia do coronavírus pode prejudicar ou pode ajudar as seleções masculina e feminina de vôlei nos preparativos para, no caso da masculina, tentar o tetracampeonato olímpico, no caso da feminina, buscar o tricampeonato olímpico. Regis, eu acho que esse adiamento da Olimpíada para o Renan Dalzotto, técnico da seleção masculina, foi muito doloroso, né? Porque o Brasil ia chegar muito bem no masculino, agora se a Olimpíada fosse agora começasse em julho. E o Zé Roberto deve ter, no fundo, comemorado, porque ele vai ter mais tempo para arrumar o time que teve um ciclo olímpico muito instável, cheio de altos e baixos. Ele não conseguiu ter a rodagem que ele gostaria, né? Então, só para citar um exemplo, ele estabeleceu que a espinha dorsal da seleção feminina para Tóquio 2020 seria a Gabi, a Tandara e a Natália. E ele pouco conseguiu jogar com elas ao longo dos últimos anos por conta de lesões. Então, para o masculino, eu achei que foi ruim, porque o Brasil chegaria muito bem na Olimpíada. Para o feminino foi bom, porque o Brasil vai ter mais tempo de se acertar. Agora, pensando assim, em termos de pandemia, de dificuldade de locomoção, principalmente para nós que somos brasileiros e estamos numa situação aqui complicada de controle da questão do coronavírus, vai ser ruim para todo mundo, né? Porque como é que vai sair para treinar em outro lugar? Vai ter que cumprir quarentena? Beleza, já são 14 dias perdidos de treino. Vão poder receber times aqui para treinar? Eu acho que a maioria dos times não vão querer se arriscar, pelo menos se o cenário continuar como está. É ruim para todo mundo, mas pro lado da seleção feminina, pelo menos dá para se confinar em Saquarema e acertar o que não deu para ser acertado ao longo dos últimos 4 anos. E no caso do time masculino, o grupo do Brasil é um grupo bem complicado, né? Brasil, Rússia, França, Argentina, Estados Unidos e Tunísia. Vai exigir bastante preparação, né, Carolina? Exatamente, né? Dá até para fazer um paralelo com o que aconteceu na Olimpíada do Rio, né? Que tinha um grupo tão forte quanto, e o Brasil, por muito pouco, não foi eliminado logo na primeira fase, né? E esse grupo mesmo que você citou, Brasil, Estados Unidos, Rússia, Argentina, França e Tunísia, a única certeza que a gente tem, salvo um milagre, é que a Tunísia é uma das eliminadas, né? Mas vai sair um time aí com condição de medalha logo na primeira fase. Quem pode se pensar, mas a Argentina não tem nos últimos anos, toda essa tradição, toda essa bagagem de títulos que tem o Brasil, Rússia, Estados Unidos, realmente não tem, mas a Argentina é um time muito perigoso, treinado pelo Marcelo Mendes, técnico do Sada Cruzeiro. É o time aí que eu acho que vai aprontar para cima de um grande. Eu não cravaria que a Argentina vai ser eliminada na primeira fase, não. Eu acho que a Argentina passa e vai deixar um grande fora. Só rapidamente, a Argentina no Rio foi líder do grupo dela, né? Só lembrar, a Argentina e Brasil foi um jogo falado pra caramba. A Argentina e Olimpíada. Engraçado que a Argentina e a Olimpíada cresce pra cima do Brasil. Em Seul, 88, divisão do bronze do Brasil, né? Em 96 também, né? O Brasil chegou na condição ali de campeão olímpico, né? A Argentina também tirou o Brasil. E agora chega assim, não é só uma questão de crescer para cima na hora do vamos ver. A Argentina realmente tem um time muito bom, é um treinador excelente também e tá querendo finalmente desencantar, né? Então, Tóquio, uma Olimpíada, um torneio de tiro curto é a oportunidade ideal para isso. Eu particularmente gosto muito de pegar um grupo mais forte. Se a gente pegar os últimos 2 títulos, os últimos 2 ouros do Brasil no vôlei de quadra, em 2012 as meninas passaram ali, né, na Bacia das Almas, e teve aquele jogo épico da Rússia, né, e aí o time embalou e foi campeão. Em 2016 a mesma coisa, o vôlei masculino, né, a gente também pegou o chamado Grupo da Morte, também passamos na última rodada naquele confronto direto com a França, e aí o time embalou. E, em contrapartida, o vôlei feminino pegou um grupo mais tranquilo e aí chegou no mata-mata, perdeu para a China logo nas quartas de final. Eu, particularmente, gosto de pegar um grupo mais forte na primeira fase, porque aí você já entra
em ritmo de competição, e aí você já chega no mata-mata embalado. Exatamente, tem isso, e também tem o fator que um grupo mais forte na primeira fase, se você faz a lição de casa, significa, ou tende a significar, né, a gente nunca sabe o que acontece na outra chave, mas tende a significar um rival menos difícil no primeiro mata-mata, né? Então, mata-mata é sempre aquela coisa de tensa e tudo, então quanto menos encardido for seu adversário, melhor, porque você já tá na semi, né? Exatamente. Inclusive, os grupos de Tóquio 2020 mais um, tô brincando agora assim, tá muito parecido com 2016, que o grupo do Brasil, como você falou, e o grupo do Brasil no feminino é Brasil, Japão, Sérvia, Coreia do Sul, República Dominicana e Quênia. É um grupo acessível, a Sérvia é o principal adversário, tem a Coreia do Sul e Japão que vão jogar na Ásia, né? Tem o apoio da torcida, podem complicar, a República Dominicana, se o Brasil jogar o que sabe, ganha, não for aquele jogo dramático aqui que teve em São Paulo, ganha, e o Quênia é o mais fraco. Aí você pega o grupo B, tem China, atual campeã olímpica, Estados Unidos, Rússia, Itália, Turquia, e a Argentina como equipe mais fraca. Então você tem 5 equipes também para 4 vagas. Exatamente, mas assim, por tudo que a seleção feminina apresentou, né, ao longo dessas 2 últimas, principalmente a temporada 2018, né, que foi a temporada do Campeonato Mundial, também pelo que apresentou agora na Copa do Mundo 2019, eu acho que o Brasil tem um potencial aí, ser eliminado nesse grupo, assim, seria um feito negativo muito grande, mas a gente não pode esquecer que nos últimos anos o Brasil teve dificuldades contra a Coreia do Sul, que está sendo treinada por um técnico muito bom, que é o Stefano Lavarini, campeão da Superliga aqui pelo Minas. Japão jogando em casa, Japão é um time chato, um time que defende muito e tal. Sérvia nem se fala, né, atual campeão mundial. E a própria República Dominicana, que é treinada pelo Marcos Kivieck, brasileiro, ex-assistente do Zé Roberto Guimarães, é um time que não deixa elas sonharem, né? Então, no próprio pré-olímpico aqui, por pouco o Brasil não teve que disputar os pré-olímpicos agora continentais no começo do ano, porque foi ali um joguinho chato, né? Um 3-2 ali que fez muitos torcedores suar. Então, é um grupo que, na teoria, é mais fácil, mas por tudo que o Brasil vem apresentando aí nesse ciclo olímpico, é bom o Brasil ficar esperto. E, Carol, falando dos pré-olímpicos, né, como você citou, realmente foi, como o Daniel usou, vou pegar a expressão dele, na Bacia das Almas, né, que o Brasil passou nos 2. No feminino em Berlândia, foi preciso colocar Gabi, Natália e Tandara juntas ao mesmo tempo na quadra, para conseguir bater as dominicanas que vieram muito forte. E no masculino, aquele jogo épico contra a Bulgária, que, olha, se não fosse o Leal, eu não sei se o Brasil teria passado. E falando no Leal, inclusive, eu gostaria de saber de você, como você vê essa chegada dele à seleção, a primeiro estrangeiro naturalizado a defender o Brasil, e se você acha que ele já é, talvez, o principal jogador da equipe para a Olimpíada do ano que vem. Eu acho que a chegada do Leal acrescenta muito à seleção brasileira, né? Muita gente inclusive alguns atletas, né, foram contra pelo fato dele ter nascido em Cuba, mas eu não vejo isso como uma naturalização oportunista, porque o Leal morou muito tempo aqui no Brasil, né? Ele deslanchou na carreira depois que ele decidiu sair de Cuba, foi justamente aqui no Brasil, no Sada Cruzeiro. É um cara que se identifica com o país, então eu não acho que foi uma naturalização oportunista. Digamos assim que uniu o útil ao agradável, né? Que é um jogador muito bom, que tem muito a acrescentar para a seleção brasileira, com o desejo dele de disputar uma Olimpíada que ele dificilmente conseguiria por Cuba, né? Em termos de dizer que ele hoje é o principal jogador do Brasil, eu não diria isso, porque o Brasil tem jogadores muito bons, né? O Wallace, o Lucarelli, o próprio Bruninho, mas com certeza assim, ele dá aquele plus a mais que faz o Brasil chegar muito mais forte do que chegaria se não tivesse ele, né? Ele dá aquele desafogo para a saída de rede, aquele desafogo para quem está jogando na saída, a bola de segurança, que é o Wallace, na última temporada foi o Alan. Ele dá aquela coisa que, cara, a gente não é depender de um jogador só, tem outro aqui para também quebrar o nosso galho. Em cima da pergunta do Luiz sobre o Leal, você acha que os jogadores, até alguns eram contra a entrada dele na seleção, e ele teve que cumprir um período de carência, né? Então, já tinha um período aqui no Cruzeiro, no Sada Cruzeiro, e ainda teve, se não me engano, foi 2 anos de carência. Você acha que agora
até por ele ter sido o principal herói, né, da classificação do Brasil. Você acha que agora ele pode ter conquistado o grupo, os jogadores têm mais simpatia, entre aspas, pela presença dele na seleção? Eu acho que, na verdade, a questão das pessoas serem, dos jogadores que foram contra o Leal, não eram nem contra a pessoa Leal, era contra o fato de ter um estrangeiro na seleção brasileira, né? O Leal é uma pessoa muito agradável, tudo, uma pessoa que é fácil de lidar, então não tinha nada pessoal contra ele. Mas eu acho que a atuação dele naquela partida contra a Bulgária, que ele foi certamente o principal jogador da seleção, e eu diria com certeza absoluta que o Brasil não teria conseguido a vaga naquele momento se não fosse por ele, eu acho que abriu os olhos de todo mundo falando, esse cara precisa estar nessa seleção. Se ele tiver condição física, se ele não se machucar, e aí bate na madeira 3 vezes, esse cara é fundamental se a gente não quiser correr nenhum risco, não quiser ter emoções mais fortes ainda em Tóquio, sabe? Então, eu acho que ali ele provou que realmente o Brasil tinha uma carência como um segundo atacante ali, já que o Lucarelli sofreu com muitas lesões, o Douglas Souza também, altos e baixos, então precisa de um outro cara ali para também o Bruninho saber que pode mandar a bola que vai virar. A questão fica na questão de cubano jogando em seleção, mas a questão mais geral. Sim, como Cuba seria uma seleção muito, muito forte se não tivesse esse problema de jogador cubano se naturalizar para jogar em outros times, como o Leal no Brasil, na Polônia, até o próprio Juan Torena, né, que já está jogando pela Itália há um tempo. Você vê como Cuba é um celeiro, né? Para o exterior, mas com os problemas internos não consegue. Tem problemas para se classificar quando classifica, o que ultimamente não está nem conseguindo. Enfim, você vê a naturalização geral de cubanos jogando fora. Mas parece que está se revertendo essa tendência, né? Tem alguns que estão querendo voltar, né? Sim, o próprio Simon, né, que jogou no Sada Cruzeiro e tudo mais, foi um dos que voltaram, né? Porque eles conseguiram lá chegar num acordo, né? Que, olha, não vai precisar ser aquele radicalismo de ou você fica aqui e não pode mais ganhar a sua grana, fazer a sua vida, ter a oportunidade de jogar, ou você não joga. Então eles chegaram ali no meio termo, mas foi um pouco tarde demais, né, para isso acontecer. Acho que Cuba, essa geração mesmo que está aí nativa, inclusive por outras seleções, não sei se repete tão cedo, assim, lógico que tem o trabalho de base magnífico que eles fazem lá já tradicionalmente, né, mas também tem um pouco de sorte, né, jogadores desse nível também não aparecem todo dia, né, então acho que Cuba com essa política deles perdeu uma grande oportunidade aí de ganhar algumas medalhas olímpicas, não diria de ouro também, necessariamente, porque tem outras seleções muito fortes, mas certamente daria muito trabalho e seria um adversário bem osso duro de roer se tivesse um time, imagina, com Simon, Leal, Leon, Juan Torena, um time que sai de baixo, né, fortíssimo. Carolina, dá para cravar favoritos tanto no masculino como no feminino para Tóquio? O masculino é um pouquinho mais complicado, né? O masculino, assim, você pode colocar pelo menos 6, 7 seleções com totais condições de subir ao pódio. Mas eu acho que tem 3 seleções no masculino que estão um pouquinho à frente, assim. Se eu fosse colocar dinheiro numa aposta, eu colocaria, assim, que o pódio, não necessariamente nessa ordem, mas o pódio no masculino vai ser Brasil, Polônia e Estados Unidos, né? Talvez invertendo alguma coisa ali entre os 3, que estão um pouquinho à frente dos rivais. Mas a gente também não pode descartar a Rússia, Itália, França, a própria Argentina. Tem times também muito perigosos aí que podem eliminar um desses favoritos, que é o próprio Irã, Canadá, Japão. Eu acho que desses 12 do masculino, a gente coloca como carta fora do baralho só Venezuela e Tunísia. Os outros, em algum nível, têm condição ali de estar no pódio. No feminino, a coisa já é um pouquinho mais dividida, né? No feminino, a gente tem 4 grandes favoritos ali para estar na semifinal, que são China, Estados Unidos, Sérvia e Itália, né? Os outros, Rússia, Brasil, mesmo muito tradicionais, vão ter que remar um pouquinho ali para tirar um desses favoritos, mas não dá para descartar até pela própria qualidade
dessas seleções, e camisa pesa também, né? Tradição às vezes acaba falando mais alto na hora do vamos ver, né? Bom, vamos passar para mais uma rodada de perguntas. Luiz Felipe Borges, tem mais alguma questão que você queira abordar aí com a Carolina? Falando um pouquinho da seleção feminina agora, estava até pensando aqui um pouco sobre as jogadoras que talvez sejam convocadas, talvez alguns nomes já estejam um pouco mais garantidos, como a Camila Bright, a própria Macris, a Tandara, Gabi, Natália, enfim, esses nomes talvez sejam um pouco mais certos. Mas pensando nas demais jogadoras centrais, eu percebo uma briga muito forte na posição de central mesmo. Tem a Thaísa, que talvez também esteja um pouco garantida, mas depois da Thaísa temos Fabiana, Carol Gataz, a Carol, que está no pré-clube agora, tem Mara e Bia, que jogaram mais nesse ciclo. Então, eu queria saber o que você acha dessa briga na posição de central na seleção feminina, e se você vê algum outro nome, qual desses nomes estaria um pouquinho mais acima na briga por essa vaga na seleção para Tóquio. Desses nomes que você citou, Luiz, Thaísa, por tudo que tem jogado, por toda a tradição não, toda a história que ela tem com a seleção, e porque vinha jogando na Superliga, que foi interrompida agora, nome certo, né? Fabiana também é um nome de muita história na seleção, já vem entre muitas aspas, num declínio na carreira, né? Não é uma jogadora que a idade está pesando um pouquinho, mas ainda é uma jogadora fantástica, e o Zé Roberto gosta muito dela, né? Se ela falar assim, certamente o Zé Roberto vai convocar. A Gataz também, que pese ela ter feito boas temporadas nesse ciclo olímpico lá pelo Minas Tênis Clube, ela mesma não quer, né, a seleção. O Zé chegou a consultá-la algumas vezes se ela aceitaria voltar para a seleção brasileira, e ela disse não, porque ela tem um problema no pé, uma fascite plantar que ela precisa tá sempre cuidando disso. Ela não é uma jogadora que pode ser muito exigida fisicamente, né? Ela tem que ter um período de descanso, e é uma questão de vontade dela também. Agora, em relação aos outros nomes, Carol, Bia, a própria Denise, são jogadoras que tiveram a chance de se estabelecer ao longo desse ciclo olímpico e não se estabeleceram, né? Fizeram bons campeonatos aqui e ali, mas depois não correspondiam, não faziam uma sequência, né? Então, não por acaso que se fala, é perfeitamente possível que a dupla titular de centrais na Olimpíada seja formada por Thaísa e Fabiana, que é a mesma dupla de Londres, por exemplo, né? A mesma dupla de uma Olimpíada de 8 anos atrás. E quem a torcida mais pede como uma opção essas duas é justamente a Carol Gataz, que é uma jogadora que já está beirando os 40 anos de idade, né? Então, eu acho que essa posição de central, eu não duvido assim, que o Zé, de repente, opte por convocar uma jogadora de outra posição e ir para Tóquio só com 3 centrais, por exemplo. Não seria uma coisa tão absurda, sabe? Justamente por ter uma falta de um leque de opções nessa posição. Carol, essa questão de idade deve influenciar muito na lista final para a Olimpíada de Tóquio? Pelo que o Zé Roberto Guimarães tem demonstrado ao longo dos últimos anos, eu acho que é uma coisa que pode pesar sim, porque ele é um cara que ele gosta muito de algumas jogadoras, né? Ele tem extrema confiança em algumas jogadoras, quer contar com elas o tanto quanto for possível, né? Então, a gente está falando aqui de Thaís e Fabiana, mas tem a própria Sheila, né? Que mesmo tendo engravidado, tendo filhas gêmeas e não tendo jogado boa parte do ciclo olímpico, ela tá no radar da seleção, disputou, foi convocada no ano passado, né? Então, ela também é uma jogadora que já tá aí há muito tempo, né? Então, é um perfil do Zé Roberto Guimarães ter essas jogadoras, assim, que ele confia extremamente e que pode, claro, ser útil num torneio que tem uma super pressão, um torneio completamente diferente dos outros, mas vamos ver, né, a opção dele, né? Vamos ver também a própria vontade das jogadoras. Eu só queria também aproveitar aqui, e entre as centrais, a gente esqueceu de falar da Mara, né? A Mara também foi uma jogadora importante aí ao longo desses últimos anos, né? Uma jogadora que também tentou suprir essa questão das centrais da seleção brasileira, também não se firmou a ponto de falar para o Zé Roberto, não precisa voltar com as de sempre. Daniel Barbosa, sua pergunta aí para a Carol. Vamos lá, continuando a destrinchar
a seleção feminina, né? O Luiz fez a pergunta das centrais, né? Da levantadora. A gente repara que tem muitas jogadoras de qualidade na seleção feminina, né? Jogadoras aptas a serem convocadas, mas ao mesmo tempo nesse ciclo Zé Roberto, por N questões, né? Não conseguiu ter uma equipe base. E agora eu vou entrar na questão de pontas e de opostas, né? A gente tem a Natália, a Gabi, a Drusila. Na questão de opostas a gente tem a Tandara, que, se saudável, vai ser a Olimpíada dela, né, como titular. Tem a Sheila, que você mencionou, está retornando. Tem a Lorene correndo por fora, que é mais novinha. E tem a Rosa Maria, que foi para o voleibol italiano, né, no Perugia, e fez uma ótima temporada. Eu queria saber como é que você vê essa disputa por essas duas posições. Eu queria que você comentasse se a Rosa Maria, pela boa temporada que ela teve, né, no voleibol italiano, se ela pode beliscar uma vaguinha ali entre as 12. Eu acho que a Rosa Maria, ela fez uma boa temporada agora, isso é indiscutível, né? Foi pontuadora, a maior pontuadora várias vezes lá pelo seu time no campeonato italiano, mas é uma jogadora que ainda não conseguiu passar para a comissão técnica a confiança necessária para uma Olimpíada, né? Principalmente na posição que ela estava jogando agora na Itália, que é a posição de oposta, é uma posição que só tem uma vaga de titular, né? E é uma posição que está extremamente disputada. Tem a própria Tandara, que para mim hoje ou nesse ciclo olímpico é a melhor jogadora brasileira em atividade. Tem a Sheila, que entra naquele fator de jogadora de confiança do Zé Roberto, e é uma jogadora também que, em boa forma, tem muita técnica, pode fazer a diferença numa partida decisiva. Tem a Lorene, que fez um excelente 2019, em que pese o 2019 da seleção brasileira não ter sido tão bom quanto poderia. A Lorene foi um dos destaques positivos do time, e é um nome muito forte para quem está pensando em continuidade para Paris 2024, né? Então, acho que dentro desse contexto, tendo a Rosa Maria só aparecido com destaque nesse último ano, eu acho muito complicado, porque talvez se ela tentasse uma vaga como ponteira, mas é uma posição que ela vive muitos altos e baixos, tanto é que ela se destacou como oposta, eu pessoalmente não convocaria, justamente por essa questão de vejo opções melhores em todos os aspectos que você analisar, seja a melhor forma física, no melhor ritmo no momento, que no ciclo olímpico, que foi Tandara, maior experiência, que é a Sheila, pensando no futuro, que é a Lorene. Eu acho que todos esses quesitos que devem ser computados pela comissão técnica, ela não ganha em nenhum. Só seguindo essa linha da formação da seleção feminina, eu também acho importante destacar a posição de ponteira, né? Porque talvez a gente tenha a Natália e a Gabi garantidas, né, no primeiro momento, mas depois tem uma briga boa aí, com a Fernanda Garay, campeã olímpica, a Jaqueline, bicampeã olímpica, que voltou voando para o Osasco na última temporada, sem contar também jovens jogadoras como a Drusila, que sempre que é exigida dar conta do recado, fez um Grand Prix de 2017 bom, jogou final, inclusive. Então, na posição de ponteira, você acha que o Zé vai optar pela experiência da Garay e da Jaque, ou a gente pode ter a surpresa de uma Drusila nessa lista? Pois é, nessa posição de ponteira, acho que garantidas as titulares dentro, não estando lesionadas, as titulares certamente vão ser Natália e Gabi, e aí fica a dúvida para a reserva, né? Porque Drusila e Amanda, por exemplo, elas também tiveram seus altos e baixos, não são aquelas jogadoras que você super confia de que vai virar o ataque se precisar, como você confiaria, por exemplo, numa Natália ou numa Gabi, ou mesmo numa Garay, numa Jaqueline, que são jogadoras que já provaram que tinham que provar na seleção brasileira. Só que Garay e Jaqueline, a gente cai naquela questão de, putz, e aí, vamos continuar, daqui a pouco a gente tá indo pra Tóquio com basicamente o mesmo time que foi para Londres, entendeu? Como é que fica para Paris? A gente vai entrar no ciclo de Paris totalmente renovado? Então, eu acho que de repente vale a pena dar experiência olímpica para uma Drusila, para uma Amanda, e principalmente considerando que Garay e Jaque fizeram até boas temporadas de clubes, né? Elas não têm jogado pela seleção brasileira por questões até... Jaqueline chegou a ser testada como líbero na seleção brasileira, e por uma questão Garay quis casar também, pediu dispensa e tudo. É uma questão mesmo assim de opção, você vai querer ter jogadoras experientes, mas prejudicando a preparação já pensando em Tóquio, pensando em Paris 2024, ou você vai apostar em jogadores que talvez não tenham provado seu valor ainda na seleção, mas que precisam ser jogadas na pressão para crescerem mesmo como atletas, né?
certeza mesmo na posição de ponteiras, é só que Natália e Gabi, se bem fisicamente, serão convocadas e estarão como titulares. Quem vai ser a reserva delas é bem difícil de saber. Carol, aproveitando o gancho que a gente está falando aí até sobre o futuro da seleção, que anda a base da seleção masculina como feminina, e a gente tem bons talentos para Los Angeles, por exemplo, 2028, e as próximas Olimpíadas aí que vem a seguir? Tem, mas eu acho que passa muito por essa questão que a gente discutiu aqui no começo do SurtoCast, que é a questão de a gente vai colocar esse pessoal para jogar, para ganhar experiência dentro da própria Superliga, sabe? Os resultados das categorias de base do Brasil nos últimos anos não vêm sendo bons, né? O Brasil tem ficado constantemente fora do pódio, tem enfrentado muitas dificuldades, mas eu acho que na base o resultado em si não importa tanto, né? Porque o importante é você dar rodagem para os jogadores, trabalhar individualmente, fazer com que eles sejam bons atletas, mais do que resultados, né? A questão é que para você formar um bom atleta, você precisa que esses jogadores estejam jogando constantemente em alto nível, né? Seja num time mediano, um time de orçamento mediano, ou até orçamento menor dentro de uma Superliga, mas que estejam enfrentando os caras que estão na seleção hoje, né? Para o cara poder brilhar, poder fazer aquele jogo de 20 pontos, 25 pontos. E isso dentro do cenário de crise econômica que a gente está vivendo e deve se aprofundar nos próximos anos, com o mercado externo sendo mais atrativo, eu acho que vai prejudicar muito o Brasil nesse sentido, porque o nível vai cair e esses jogadores não vão ter a oportunidade de serem testados e serem amadurecidos da maneira adequada. Aproveitando essa situação e o que a gente pincelou aqui sobre Cuba, você acha que pode acontecer mais ou menos a mesma coisa que ocorreu com Cuba, atletas se naturalizando em outros países? Não, aí eu acho que é uma questão já muito extrema, sabe? Os próprios jogadores cubanos, assim, só não defendem Cuba mesmo porque era muito radical, né, a postura da Federação Cubana, né? Ou você não joga profissional, para você estar aqui você não tem que jogar profissional, né? Se você quiser jogar ganhando algum dinheiro, você então tem que abdicar da seleção. No Brasil, eu acho que não vai ser uma questão tão extrema quanto essa. Eu acho que o problema que pode acontecer aqui é um menino ou uma menina ali nos seus 16, 17 anos que tem potencial para ser um grande jogador, de repente abdicar do esporte porque não vê um futuro financeiro tão garantido ali, né? Então, às vezes a família dele vai chegar e falar assim, vamos fazer uma faculdade, vamos seguir por outro caminho, porque você não tem um time aqui que quer te contratar, mas não vai cumprir o que está no contrato, sabe? Que vai deixar de te pagar e você vai ter que morar no outro estado, precisando de ajuda da família, então é melhor você voltar e fazer outra coisa da vida. Eu acho que essa é a questão que pode mais pegar, uma questão mesmo de oportunidade do que de desistir, assim, é uma questão assim mais de, vou fazer outra coisa que meu futuro está mais garantido. Bom, Luiz Felipe Borges, fique à vontade para mais uma pergunta. Opa, a gente está aí falando sobre as jogadoras da base e tudo mais. Eu gostaria de citar o caso também da Ana Cristina, né, uma jovem promessa do vôlei brasileiro, aí com 16 anos, já foi um dos destaques do último Mundial de Base. Tinha até uma história que ela iria para a França, iria se naturalizar francesa, e um projeto da França para Paris 2024, né, já pensando na próxima Olimpíada, mas ela acabou, até por causa da pandemia, que atrapalhou um pouco as negociações, acabou preferindo ficar no Brasil e vai defender o Sesc Rio, né, existe aí essa questão de que ela vai defender o Sesc Rio. O que você acha da Ana Cristina, se ela é uma jogadora realmente que o Zé Roberto tem que ficar de olho e o técnico vier depois do Zé também, se ela é uma jogadora interessante que o Brasil não poderia desperdiçar, né, entre aspas. Com certeza, né? Acho que também a gente precisa ressaltar que a opção França para ela era uma opção que poderia até ser boa, mas a França no vôlei feminino não tem muita tradição, né? Então seria um pouco complicado para ela também. Às vezes é melhor permanecer no Brasil, onde, querendo ou não, com crise econômica ou não, você tem já uma estrutura formada aqui, você tem grandes técnicos, como o Zé Roberto, o Bernardinho, te observando constantemente, ou mesmo te treinando, né? Mas uma jogadora como a Ana Cristina, que é uma jogadora alta, uma jogadora com muito potencial, eu acho que a gente também precisa ter um pouco de cuidado para não jogar toda a pressão do mundo em cima dela, né? Não é todo mundo que é uma Egonu da vida, né? Uma jogadora aí com 18, 19 anos,
propriamente uma Boscovic e tal, que jogadores que se destacam já viram estrelas internacionais muito cedo, né? Então eu acho que todo cuidado é pouco, assim, para a gente não querer ter uma salvadora da pátria muito antes do que ela está preparada para isso, né? Eu acho que o Brasil não precisa também de jogar uma pressão dessa, né? Por mais que o ciclo olímpico não tenha sido dos melhores, mas a gente tem aí uma Gabi, uma Natália, a própria Tandara, assim como jogadoras que podem servir de mentoras para ela e deixar que todo o processo de formação da atleta seja feito adequadamente no seu tempo. Bom, agora, Daniel Barbosa, só pergunta. A gente falou muito do voleibol cubano, né? Tanto o masculino, o feminino a gente não abordou muito, a gente falou mais até do masculino, né? Com os jogadores das deserções. Queria entrar na questão do voleibol feminino peruano. Vou entregar um pouco a minha idade, mas no final dos anos 80, ali, pro início dos anos 90, que eu tinha lá meus 9, 10 anos de idade, que eu comecei a assistir o esporte, o voleibol, o Brasil capinava sentado para ganhar do Peru no vôlei feminino. Depois ela assumiu a hegemonia do continente. E agora o Peru ele não consegue ganhar nem da Colômbia. O Peru, Luiz Omar de Moura chegou a treinar lá, foi demitido depois, a Ângela Leiva, a ponteira, chegou a jogar em Osasco com o próprio Luiz Omar. O que acontece com o voleibol peruano que não consegue mais ter resultados expressivos na América do Sul? Só rapidinho, Daniel, Carol, só para lembrar que, com base no Daniel falou, o Peru foi vice-campeão olímpico em 88, perdeu duríssimo para a União Soviética por 3-2, o país todo parou, são as heroínas do Peru, era uma seleção fantástica. O Brasil apanhava. Como o Daniel falou, só passou a vencer a partir da metade dos anos 90 em diante. Isso mesmo, Regis, é muito bem lembrado, né? Hoje, para quem começou a acompanhar voleibol há coisa de 10, 15 anos, você fala uma coisa dessa, parece que você está falando ficção, né? Mas eu acho que a Federação Peruana não soube aproveitar os frutos dessa grande geração que eles tiveram ali nos anos 80, tal, pegando um pouquinho dos 90, né, mas mais dos anos 80, e deixaram passar. É a mesma coisa que acontece no Brasil em relação a tênis, em relação ao próprio automobilismo, assim, teve aquela constelação que surgiu e eles acharam que isso ia acontecer por osmose sempre, sabe? E chegaram num ponto, assim, de terem perdido não só a hegemonia regional para o Brasil, né, que o Brasil também fez a lição de casa muito bem, mas hoje não serem nem a segunda seleção do continente, né? Então, vocês citaram a Colômbia, mas tem a própria Argentina, né, que se classificou para a próxima Olimpíada e já tinha vindo aqui para Rio 2016. Realmente oportunidades que deixaram passar e, enfim, não sei se volta um dia a ser o que foi. Luiz Felipe Borges, você quer fazer mais alguma pergunta? Eu só queria fazer mais uma consideração e ver a opinião da Carol. A gente estava discutindo muito a formação da seleção feminina para Tóquio, as jogadoras, as opções. E eu acho legal também a gente comentar sobre a formação da seleção masculina. Queria saber se ela acha que o Renan Dalzotto vai ter mais facilidade para montar o time do que o Zé Roberto, considerando todos os nomes disponíveis em cada posição. Se o trabalho do Renan e a dor de cabeça dele vai ser menor. Sem dúvida nenhuma, né? Até porque os problemas, digamos assim, do Renan são problemas bons, né? Então ele tinha, por exemplo, o Wallace como o oposto que todo mundo achava que era um oposto incontestável, ali titular incontestável, e de repente surge o Alan, agora na temporada 2019, o Alan que era um jogador que já estava no radar há muito tempo, mas não tinha conseguido se firmar em termos de seleção brasileira, que fez uma Copa do Mundo fantástica, né? Como levantador tem o Bruninho, que sim, é o titular garantido, mas o Cachopa também, o próprio William, de repente, por que não poderia voltar agora? Então, eu acho que os problemas que o Renan tem são problemas bons, né? Ao contrário do Zé Roberto, que teve uma questão até de não conseguir ter uma continuidade. Você pega mesmo a questão da seleção masculina, que eu acho que um dos grandes problemas seria a linha de passe ali, que os principais atacantes seriam o Wallace na saída, que não participa da linha de passe, mas você teria como dupla de ponteiros, em termos de ataque ideal, seria Lucarelli e Leal, o que você fragilizaria um pouquinho ali a recepção.
Mas o próprio Lucarelli, na temporada passada, já demonstrou que é um jogador que está disposto a se sacrificar nessa questão de pontuar menos para conseguir dar uma estabilidade maior para o time. E funcionou muito bem. E mesmo como reservas, às vezes, num caso de um dia a linha de passe não está funcionando, Leal e o Lucarelli está dando muito passe C, passe B para o Bruno, tem o Maurício Borges, né, que é um jogador que serve justamente para isso, que tem justamente como principal fundamento essa questão do passe, o Douglas Souza. Então eu acho que os problemas do Renan são muito menores, são problemas até bons, assim, de saber, pô, esses dois caras estão bem, e agora quem eu coloco para jogar, do que do Zé Roberto. Carol, é possível aí a gente apontar algumas diferenças em relação ao vôlei que foi jogado lá em Atenas, 2004, que o Brasil foi campeão, e nessa última Olimpíada, em que o Brasil também foi campeão, 2016? Eu acho que a principal diferença está no saque. Hoje, eu acho que nos últimos anos, o saque vem ganhando, principalmente no masculino, vem ganhando uma importância cada vez maior. E isso, consequentemente, aumenta a importância de você ter uma boa linha de recepção. E quando eu digo saque, eu não falo nem das pancadas, assim, que a gente pensa muito no cara que vai lá e dá uma porrada de 100 e poucos quilômetros por hora. Muitas vezes a variação de fazer um saque mais curto, um saque mais tático ali, quebra a linha de passe de uma maneira muito mais eficiente do que uma pancada. E essa questão, assim, que é um fundamento fácil, entre aspas, de trabalhar, né? Porque você só precisa de um jogador em quadra ali, você não depende de estar todo o time o tempo todo lá para treinar é como se fosse um lance livre no basquete, né? Vamos fazer uma comparação nesse sentido. Você consegue treinar sozinho. Foi uma questão que evoluiu muito, assim, ao longo dos últimos anos, né? Você ter bons sacadores para te facilitar a vida hoje é fundamental. E se você não estiver preparado para receber vários tipos de saque, também você não vai conseguir fazer nada no ataque, né? Você vai estar trabalhando numa condição adversa e com jogadores cada vez mais altos, cada vez maiores, você vai ter muito problema para virar a bola e fazer ponto. Daniel Barbosa, sua pergunta. Essa questão do saque aí, além de quebrar a linha de recepção, né, linha de passe do adversário, também mexe muito com o psicológico, né? Você encaixando 2, 3 saques. Às vezes, quando meu pai tá assistindo vôlei comigo, ele fala, não, tem que dar porrada sempre. Aí eu tento mostrar para ele que o saque flutuante, por exemplo, é muito importante, às vezes, justamente para isso. Você tá esperando, o adversário tá esperando um saque mais, uma pancada, né, e vem um saque flutuante, às vezes até surpreende o adversário. Mas, entrando na pergunta, não é sobre saque, né, é sobre os técnicos da seleção brasileira. No masculino, né, Renan Dalzotto assumiu o lugar do Bernardinho, que fez história, né? Dispensa apresentações, e foi visto sob até desconfiança, né? E ele conseguiu manter o padrão, foi vice-campeão mundial, né? No seu primeiro ano foi vice-campeão da extinta Liga Mundial. E no feminino a gente tem o José Roberto Guimarães, que depois dos Jogos de Tóquio vai deixar a seleção, né? Queria saber 2 perguntas em uma. Em cima do masculino, você acha que acabou-se a desconfiança, o pessoal já confia mesmo no Renan Dalzotto? E no feminino, você acha que o próximo técnico que assumir o lugar do Zé Roberto Guimarães tem que ser uma linha diferente, numa linha de trabalho diferente do Zé Roberto, ou você acha que deve seguir a mesma linha? Vamos começar então respondendo pelo feminino, né? Eu acho que tá na hora de mudar um pouco no feminino, né? O Zé Roberto já tá aí desde 2003, fez trabalhos fantásticos, ganhou 2 medalhas de ouro olímpicas, né? 2 vice-campeonatos mundiais. Não dá para contestar a qualidade do trabalho dele, mas quem seria o cara que continuaria de uma maneira muito clara o trabalho dele é o Paulo Coco, né? Técnico do Praia Clube Uberlândia. Mas existem opções, assim, não descartaria, assim, eu não acharia ruim até mesmo uma volta do Bernardinho para a seleção feminina, por que não, né? E eu não estou falando só pelo todo o histórico do Bernardinho, pela fama que ele tem, mas ele é o cara que ganhou medalha olímpica pela seleção feminina já nos anos 90, né? Ele é o cara que é o técnico do time que é o maior campeão da Superliga Feminina, que é o Rio de Janeiro, que já foi Rexona, já foi Unilever, já teve um monte de nomes. Então é um cara que conhece a fundo as jogadoras femininas, não é um cara que vai cair de paraquedas ali. Ou quem sabe a gente, se quiser usar mesmo a seleção
a CBV poderia apostar no Stefano Lavarini, que chegou aqui, italiano, chegou aqui no Minas, com uma aposta do clube, né, e formou um time que chegou a ser vice-campeão mundial de clubes, né, da FIVB, um time que derrotou se não me engano foi o Vakif Bank, né, o Exacibá, não me lembro agora, mas um time com um orçamento muito maior, né, com a equipe que acabou sendo campeã da Superliga Feminina. Então eu acho que esses dois nomes surgiriam, além do Paulo Coco, seriam os 3 nomes hoje. Quer continuidade? Paulo Coco. Quer voltar para um cara que com certeza é garantia de bom trabalho e já conhece? Bernardinho. Quer ousar e um cara que também já provou que sabe, que tem capacidade? Stefano Lavarini. Então são 3 boas opções que a CBV teria na mesa aí para substituir o Zé Roberto, que já falou, inclusive, que deixa a seleção depois da Olimpíada. E em relação ao masculino, certamente o Renan já quebrou toda a desconfiança que ele tinha, né, quando ele foi anunciado ali como o substituto do Bernardinho logo depois da Olimpíada do Rio. Muita gente desconfiou, eu fui uma dessas pessoas, não pela capacidade do Renan em si, que é um dos grandes jogadores da história do vôlei brasileiro, um jogador fantástico, né, mas porque ele já estava há muitos anos sem ser treinador, né, ele trabalhava na CBV, mas ele não estava ali na beira da quadra diariamente, né? Quando a gente tinha, por exemplo, um Rubinho, que era o assistente do Bernardinho durante muitos anos, era um jogador, uma opção bastante interessante, só para ficar num nome, né? Então, mas depois o Renan na quadra ali, com os próprios resultados dos últimos anos, dessas passagens dele aí pela seleção, provou que sim, que ele foi uma decisão acertada da CBV, não só em termos de resultado, mas como um cara que está promovendo pouco a pouco uma renovação, né, na seleção brasileira. Tem dado oportunidade para nomes como o Central Flávio, o Alan, né, que chegou aqui também, ganhou uma grande oportunidade com ele, o Cachopa, o levantador. Então eu acho que ele sim mostrou que ele merecia o cargo e se quiser continuar por mais um ciclo, eu acho que seria uma boa aposta. Carol, a gente passou rapidinho aí sobre os 2 títulos, os 2 vice-campeonatos do Brasil no Mundial Feminino. O Brasil ainda não conseguiu ganhar esse título. É uma coisa que falta ou assim, poxa, acontece e não tem tanto problema? Ok. Foram 2 vices, né, esses 2 recentes aí do Zé Roberto, muito duros, né, que foram 2 vices para a Rússia no tie-break, com 2006, 2010, com derrotas duríssimas, né, soma-se a isso ao vice de 1994, ainda com o Bernardinho, que, enfim, foi um vice merecido, né, porque Cuba era uma geração fantástica e não tinha jeito de ganhar aquela final de maneira nenhuma, em que pese a partida ter sido aqui em São Paulo, na Ibirapuera. Eu acho que pesa, sabe? Eu acho que é uma coisa que falta ali no hall do Brasil, que está entre as seleções mais vitoriosas do mundo, mas eu sinceramente acho que para as jogadoras em si pesa menos do que poderia, né? Então eu acho que as jogadoras, a gente pode ver até a própria Mundial aqui 2018, que o Brasil teve muito problema de convocação, de lesão, jogadoras que poderiam ter atuado e não quiseram se sacrificar, deixar a vida pessoal de lado. Então eu acho que para elas uma Olimpíada é muito mais importante do que um Mundial, assim. Mas é uma coisa que faz falta, assim, né? O Brasil, eu acho que é injusto o Brasil não ter esse título no feminino ainda, mas faz parte do esporte. É a última figurinha para completar o álbum, né? É igual se a gente pegar o voleibol italiano no masculino, que não tem Olimpíada. O Itália foi campeão mundial, né, mas olímpico, e bate na trave, né, perdeu para o Brasil 2 vezes, né, 2004 e perdeu em 2016. Em 92, que o Brasil conquistou seu primeiro título olímpico, a Itália também era a principal favorita, perdeu nas quartas de final. 96 perdeu para a Holanda na final. Então tem essas, né, tem dessas. Se a gente pegar no futebol, a Holanda, né, no futebol masculino, a Holanda também tem uma série de vice-campeonatos mundiais. Coisas do esporte. Mas eu acho que no vôlei não ter um título olímpico pesa muito mais do que não ter um título mundial, sabe? Eu acho que os próprios jogadores valorizam muito mais
uma Olimpíada. E para a seleção feminina também, vamos dizer assim, que elas têm, entre aspas, a desculpa de não termos o título mundial, mas temos 2 medalhas olímpicas, 2 ouros olímpicos nas últimas 3 Olimpíadas, né? Então, não precisam falar nada. E para quem era taxado de time pipoqueiro, amarelão na hora H, né? Emplacar 2 ouros olímpicos em sequência. O 24 a 19 de Atenas 2004 contra a Rússia está morto e enterrado. Totalmente, já bem enterrado, com concreto em cima, para não correr o risco de voltar a aparecer. Foi exorcizado. Bom, vamos para mais uma rodada de perguntas então. Luiz Felipe Borges, sua vez. Voltando um pouquinho agora para o voleibol de clubes, a gente não discutiu muito a questão da Superliga, até comentamos sobre a saída de algumas jogadoras no feminino, a fusão do CS com o Flamengo, mas eu acho que na Superliga masculina o desmanche está sendo muito maior. A gente teve a saída de jogadores muito importantes, o Lucarelli, que foi para a Itália, o Wallace na Turquia. Tivemos aí o Flávio, né, o central, que está indo para a Polônia, também Fábio, Pablo Natan, Renan Buias, enfim, um monte de jogadores aí estão saindo dos clubes até por causa do encerramento de alguns projetos, né, como o CF Rio, que encerrou as atividades no masculino. Mas eu queria saber de você, Carol, como você vê esse desmanche? Por que essa quebra dos times está acontecendo com mais intensidade no masculino? E de que forma isso pode afetar o nível da nossa Superliga, com tantos craques saindo do país? Pois é, eu acho que afeta justamente, né, nessa questão aí de jogadores que poderiam aparecer não ter a chance de enfrentar os caras da seleção, né, que vão estar lá fora, vão estar seguindo a carreira deles e perde, claro, o torcedor que acompanha a Superliga, que talvez vai perder um pouco de interesse, né, a Superliga já é um produto, assim, que dentro da CBV, em termos de CBV, assim, a CBV não consegue vender tão bem quanto vende as seleções brasileiras, né? Então, você pode sair perguntando para as pessoas na rua, assim, que elas sabem, têm até alguma noção do que é as seleções de vôlei, mas vôlei de clubes elas não conhecem direito, né? Vai aprofundar isso com a saída desses craques, né? Corre-se um risco, inclusive, como você falou, você lembrou dos times que estão fechando as portas, né? Ou que estão diminuindo de uma forma muito grande os investimentos, que é o Sesc Rio e o SESI São Paulo. Esses times eram 2 dos 4 mais importantes na atual temporada, né, nas últimas temporadas. Então vai ficar basicamente o Taubaté e o Sada Cruzeiro. Não me surpreenderia se a gente ver aí, se o cenário não mudar, não acontecer nada de diferente, a gente começar a ver na Superliga masculina o que aconteceu na Superliga feminina, né, que são as finais repetidas com os mesmos times todos os anos. No caso, seria Taubaté e Sada Cruzeiro, né? Eu acho muito preocupante, assim. Eu acho que não para o ciclo de Paris, mas talvez para o ciclo de Los Angeles, se a situação continuar assim, realmente pode ser muito prejudicial pela falta de oportunidade para novos nomes aí para ocupar a vaga de quem vai se aposentando. Daniel Barbosa, sua pergunta. O calendário do voleibol mundial é uma loucura, né? A gente começa com o jogador joga nos clubes, depois se apresenta para as seleções, aí viaja o mundo inteiro, liga as ações, aí depois tem mundial ou Olimpíada, dependendo do ano, depois volta, clubes, descanso, muita viagem e pouco descanso, né? E por essa questão da pandemia, o calendário do esporte mundial, notadamente o vôlei, que é o nosso assunto, é meio que uma incógnita, né? Você acha que vai ter impacto no calendário mundial? E uma segunda pergunta, normalmente a Liga das Nações, antigamente Grand Prix e Liga Mundial, em ano de Olimpíada era aquela competição que as seleções meio que escondiam o jogo, né? Mesclavam muito time, rodavam muito time. Você acha que também por este ano não temos tido competições de seleções, né? Pela Olimpíada ter sido adiada também, você acha que no ano que vem as seleções vão dar muita importância para a Liga das Nações para entrar em ritmo de competição para a Olimpíada? Pois é, eu acho que vai ser uma decisão individual de cada seleção, porque tem esse lado mesmo que você mencionou, né, que é uma vantagem você colocar o seu time para rodar, para ser testado, para testar opções aqui e ali, ver como as suas ideias vão se sair na prática, né? Mas tem o lado também de até que ponto vale a pena você arriscar, inclusive, a própria saúde dos seus atletas, né? Vamos começar também falando de um lado que a Liga das Nações, no formato que ela é tradicionalmente feita, mesmo no tempo que se chamava Liga Mundial ou Grand Prix, ela é um formato que no mundo, nesse novo normal, né, que todo mundo fala, é um formato inviável, né? Porque é um formato que você pegava ali durante
5, 6 semanas, seleções viajando, então são 14 jogadores, mais comissão técnica, mais assessor de imprensa, não sei o que, viajando entre países, né? Não é uma coisa que vai ser possível, né? Se enquanto não houver uma vacina contra o coronavírus e tudo mais. Então, eu acho que primeira coisa que a gente tem que pensar antes de qualquer decisão, que eu acho que vai ser individual dos técnicos de cada federação, de cada seleção, é se esse formato atual da Liga das Nações vai permanecer para a temporada 2021, né? Eu acho pessoalmente que vai ser improvável, pelo próprio cenário que se desenha, né? Talvez a FIVB pense em alguma coisa, algum torneio fixo numa sede só durante 2, 3 semanas ali para quem quiser testar, teste, né? E aí vai ser a questão de quero testar minhas ideias, quero me expor, versus vou revelar meus segredos para os adversários ou vou deixar para arriscar na hora da Olimpíada. Eu acho que vai ser uma decisão individual de cada seleção, como de uma certa forma sempre já foi, né? O Brasil mesmo sempre tem a tradição de participar desses campeonatos sempre com a melhor formação possível, enquanto a China no feminino, por exemplo, já teve Grand Prix, Liga das Nações em casa, que eles jogaram com time B, até time C. Então, eu acho que isso vai se aprofundar dependendo de como a Liga das Nações for na temporada 2021. Essa tem sido a saída, né, para alguns campeonatos, algumas competições, né? A Liga dos Campeões mesmo de futebol vai ser na sede fixa, outros eventos também. Acho que pode ser uma saída interessante. É claro que também a gente espera, né, que no ano que vem já esteja melhor essa situação, mas acho que essa pode ser uma saída, e eu acho que até bom também para os próprios atletas, né, porque como eu falei, a questão do calendário, em um podcast no ano passado que a gente fez sobre as dispensas da seleção feminina, né, que foram por motivos variados, eu abordei muito essa questão do calendário. Eu acho que o calendário do voleibol mundial, ele é muito massacrante para os jogadores. É insano. E acontecem muitas lesões até por isso, né? Exatamente. E teve ano de Liga Mundial / Liga das Nações que o Brasil jogou na Europa, se não me engano Portugal, depois foi jogar na Ásia e voltou para jogar na Polônia, sabe? Isso num período de 3 semanas. Isso é absurdo, sabe? É uma coisa que parece que os caras jogam assim num random, no Excel lá, e onde caiu, sabe? Teve vez na Austrália, por exemplo, tá tão apertado o calendário dos jogos que pelo horário de Brasília, pelo horário aqui do Brasil, o time entrou em quadra 2 vezes no mesmo dia, né? Não foi um sábado, então jogou na madrugada de sexta para sábado e depois de sábado para domingo, 11 da noite, estava jogando de novo. Quem aguenta isso, né? É muito complicado. Intercalado com viagens longuíssimas, né? Inclusive é uma demanda de atletas há muito tempo, né? E que algumas seleções já começaram a boicotar conscientemente, né? Então eu acho que a pandemia vai forçar a resolução desse problema que a FIVB estava levando com a barriga, vai ser um lado bom, né? Vai forçar isso a ser resolvido. Bom, agora saindo um pouco da parte do vôlei em si, Carol, eu queria falar um pouco sobre a sua carreira. Você que estava aí com o blog Saída de Rede, teve aí por bastante tempo, já trabalhou também em cobertura de Jogos Pan-Americanos no R7. Queria saber sobre o seu envolvimento com o jornalismo e com o vôlei, como aconteceu, como surgiu. Eu sempre fui aquela criança que gostava muito de esporte, né? Então, mais uma vez entregando a idade aqui, eu lembro muito bem da Olimpíada de Atlanta, por exemplo, que foi a primeira Olimpíada que eu tinha já tinha ali 9 anos, então eu já conseguia prestar atenção nas coisas, entender o que estava acontecendo, né? Barcelona eu me lembro muito vagamente, assim, do Brasil ganhando ouro no vôlei, de como a tocha olímpica foi acesa e tal. Inclusive achei durante muitos anos que aquela flecha tinha acertado de fato a tocha olímpica, né? Sabe de nada, inocente. Eu sempre gostei muito de... Todos nós achamos. Mas eu achei isso até adulta, sabe? Eu fiquei... Eu falei, caramba, como assim ele acertou? Você não foi a única, Fomos enganados, né? Se tivesse Twitter em 92, a gente ia descobrir mais rápido. Mas... Considera como fake news? Pode ser, né? Uma das fake news mais longas do esporte mundial, pode ser? Pode ser.
E aí eu sempre, mas retornando assim, eu sempre gostei muito de esporte. Então, quando eu comecei a decidir fazer jornalismo, eu já tinha muito em mente ir para a área esportiva. E eu consegui um estágio na Gazeta Esportiva, né, que mesmo já não era mais um jornal, era só site já na época, e lá eu vi uma oportunidade de, não quero fazer futebol, esse mundo do futebol é muito chato, é muito cheio de grosserias, para uma mulher ainda é mais complicado, então eu não quis comprar essa briga. Eu acho muito legal as mulheres que compram essa briga, mas eu não estava disposta a entrar naquilo. E o vôlei, como segundo esporte do Brasil, época ali já de Atenas, campeonatos mundiais, o Brasil detonando, indo muito bem, foi o nicho que eu já gostava, né? Então eu já me aprofundei. E fui cada vez me aprofundando mais, né? Até que em 2016 eu comecei a trabalhar só com vôlei, que foi com saída de rede, e continuei até hoje, né? O pessoal muitas vezes já até cansou da minha cara. Bom, pessoal, o papo foi bom, mas infelizmente já está na hora de encerrar. Quero aí que os amigos deixem seu destaque final, começando aí pelo Luiz Felipe Borges. Bom, na verdade, só queria mesmo agradecer a oportunidade de ter participado, agradecer a Carol também pelo papo que foi muito bom e dizer que ela é uma referência para mim muito forte. Eu estou estudando jornalismo agora na Federal de Berlândia e eu sempre me inspirei muito nessas pessoas, principalmente no vôlei, porque é um esporte que eu gosto muito, acompanho desde muito novo. E ela era uma daquelas que eu li o blog, abria todo dia para ver se tinha coisa nova. E eu fiquei realmente muito feliz de ter podido trocar essa ideia com ela, então eu queria muito agradecer a ela por ter aceitado o convite do Surto. E ver com ela se tem aí alguma dica aí para quem está começando agora no jornalismo, para poder ter o sucesso que ela teve. Eu que agradeço, assim, as palavras, assim, eu acho que foi muito bacana, assim, eu ouvir isso de gente que está começando agora no jornalismo. E a dica é justamente essa, assim, se o vôlei talvez não tenha tanto holofote quanto tem o futebol, não veja isso como um lado ruim, sabe? Veja isso como uma oportunidade que é muito mais fácil você falar com uma Tandara, como vocês inclusive já fizeram lives com ela no Instagram do Surto, que é hoje, como eu disse, a principal jogadora do Brasileiro em atividade, do que você falar com o lateral reserva do Corinthians, do Palmeiras, sabe? Então veja isso como uma oportunidade, você tem muito a crescer, é um esporte que durante a Superliga tem menos, mas durante a temporada de seleções tem muito destaque, as pessoas são mais abertas, as pessoas são mais receptivas, então estude, mete a cara e vai lá que com certeza você vai ter sucesso. Daniel Barbosa, seu destaque final. Agradecer aí a Carol Canossa por ter topado participar do nosso Surtocast. Seja bem-vinda, espero que participe mais vezes. Você engrandeceu aqui o nosso cast, bem articulada. E é engraçado, é curioso você falar isso, de não gostar do mundo do futebol, né? Porque todos os jornalistas que trabalham em outros esportes sempre falam a mesma coisa. Não gosto do mundo do futebol, muito tóxico, né? E ainda mais para uma mulher, né? É bem complicado. Na verdade, eu vou deixar uma pergunta antes de me despedir, agradecer a todo mundo que ouviu, que está aqui até agora, né? Nesse Surtocast. Se ela agora, nesse período de pandemia, está tendo muitas reprises e com o voleibol não é diferente. Queria saber se ela acompanhou as reprises dos jogos e se ela acompanhou os jogos antigos, né? De Barcelona 92, a Atlanta, a Sydney, e para ela traçar um paralelo, né, do voleibol de antigamente para o voleibol de hoje, né, que antigamente tinha vantagem, né, agora não tem mais, né, implementou o líbero, embora da prática sempre existiu, mas agora tem lá, né, camisa diferente e tal. Queria que ela traçasse um paralelo, se você acompanhou essas reprises aí. Pois eu acompanhei essas de Barcelona, assim, eu já tinha visto jogos no YouTube, mas é diferente você ver na TV, né? É mais confortável você ver na sua TV do que ficar segurando um laptop ou mesmo no seu celular, né? Mas eu acompanhei, tirando essa de Barcelona, que eu tinha essa curiosidade maior de ver numa tela grande, assim, as outras eu acompanhei menos do que eu gostaria por motivos de tenho uma filha de 2 anos em casa, né? Que exige bastante atenção, e quando ela dorme você também já tá bem arrebentado, né? Mas assim, dá para ver, né? É notável, assim, que é quase como se fosse um outro esporte, né? Um esporte um pouco mais lento, né? Não é um esporte tão rápido quanto ele é hoje, né?
a própria questão de terem mudado algumas regras, né? Não existe mais vantagem, tem a entrada do líbero, e algumas pequenas mudanças ali do próprio jogo em si e tal. Ela é uma questão assim de... Ficou melhor, na minha opinião ficou melhor, sabe? Porque acho que o vôlei, para quem não está tão acostumado a acompanhar, às vezes acabava ficando muito maçante, né? Então precisava de 3, 4 ataques para se converter um ponto. E agora é muito mais rápido, né? Dá mais emoção, permite mais viradas, né? Então, para você virar um 24-19, por exemplo, você precisa ali de 5, 6 lances, né? Imagina, o 24-19 não seria possível, eu imagino, sei lá, um 14-11, que talvez fosse o equivalente na época da vantagem. Eu acho que seria muito mais difícil de acontecer do que a frequência que a gente vê de viradas hoje. Então, eu acho que o vôlei evoluiu e mudou para melhor. Regis Silva, seu destaque final. Carol, muito obrigado por ter aceitado o convite. Espero que tenha gostado de participar, dividir o seu conhecimento com a gente. E agora vamos ver como é que vai ficar o vôlei nessa pandemia. Está tudo meio parado. Esperar para o retorno, que deve demorar ainda um pouquinho, né? Mas deve demorar. E vamos ver no que vai dar o vôlei olímpico para Tóquio e torcer que dê tudo certo até lá. Valeu, galera. Até a próxima. Obrigado, gente. Eu que agradeço a oportunidade aí. Contem comigo sempre que precisarem. Aliás, Carol, quiser deixar mais um destaque, quiser fazer seu jabá, contar o que você está fazendo agora, deixar suas redes sociais, fica à vontade, o espaço é seu. Atualmente, nesse momento de pandemia, até por toda essa loucura, né, eu tenho um trabalho que não tem nada a ver com o esporte, tem a minha filha aqui que eu já citei. Em termos de esporte, não tenho produzido nada, né, para falar bem a verdade, né, o Saída de Rede, ele saiu do UOL na virada de 2019 para 2020, por uma questão de orçamento deles mesmo, mas eu pretendo voltar, assim, conforme o vôlei for voltando, eu pretendo reativar a marca do Saída de Rede, eu pretendo voltar ativa aí para estar nos trincos aí para a Olimpíada de Tóquio 2021, que se Deus quiser vai acontecer. Bom, é isso então. O papo foi muito, muito legal. Agradeço novamente você, Carol, agradeço os colegas Regis Silva, Daniel Barbosa, Luiz Felipe Borges e você, querido ouvinte, que ficou aqui com a gente até o final do programa. Aproveite e se inscreva no nosso canal do YouTube, acompanhe sempre nossos podcasts, toda semana a gente está aí com um novo tema, um papo bacana para você escutar. Visite nosso site surtolimpico.com.br e tem também o IGVT lá no Instagram. Se quiser acompanhar, perder alguma live, corre lá que tem tudo lá para você assistir, beleza? Então é isso, pessoal, até o próximo SurtoCast.